meus amores, estamos de volta para gravar mais um vídeo no nosso canal Fundamento e hoje nós vamos dar continuidade na nossa playlist de textos em seus contextos. Já tem um tempinho aí que a gente não grava, né, essa playlist, para quem não sabe, para quem é novo no canal, e nós temos essa playlist onde nós trazemos, tá, textos famosos, textos conhecidíssimos, textos de caixinha de promessa, versículos que a gente vê em placas de caminhões, em plaquinhas de geladeira, em muros escritos por aí, versículos em camisetas, enfim, versículos muito usados aí em púlpitos, em supostos altares, mas textos tirados totalmente de seu contexto para criar uma história, uma fantasia, para iludir as pessoas com falsas promessas. Então nós aqui no canal temos a responsabilidade de pegar estes versículos famosos e conhecidos e trazer eles para dentro do contexto histórico bíblico deles, para podermos ensinar a verdade por detrás destes versículos, ensinar verdadeiramente o verdadeiro ensino, aquilo que realmente Deus quis ensinar através de seus profetas, dos seus discípulos, do próprio Senhor Jesus, enfim. Então a nossa responsabilidade aqui no canal é sempre ensinar os seus textos dentro de contexto. Sempre lembrando que a gente sempre fala aqui desde o princípio que não adianta, por mais lindo que seja o versículo, se a gente não aprender ele dentro do contexto dele, nós vamos criar heresias, mentiras, falsas promessas, coisas que Deus nunca prometeu, ensinamentos que Deus nunca deu. Então é muito importante a gente sempre, quando for meditar na Bíblia, pegar todo o capítulo, todo o texto, todos os versículos antes e depois, capítulos antes e depois, para entender o contexto histórico, para a gente entender a verdade absoluta daquilo que Deus quis ensinar. Então hoje nós vamos pegar um texto que é muito conhecido por aí, um trechinho de um texto do profeta Ageu, tá? E uns textos muito conhecidos, tá? De muitos aí, muito usado pelo falso evangelho para falar de prosperidade. Sempre em volta, toda vez que se ouve falar destes versículos que a gente vai ler aqui, sempre é usado para falar de dinheiro, sempre é para falar de prosperidade. Quer saber qual é o versículozinho? Então, antes de começar, eu já te peço para tu me ajudar, te inscrevendo no canal. Se tu não é inscrito aqui no canal ainda, te inscreve. É muito importante a tua inscrição para ajudar o canal a crescer, divulgar o trabalho para outras pessoas que se interessam em crescer espiritualmente. Deixe o seu like, compartilhe, vai aí embaixo onde diz compartilhar, clique, copie o link e envie para outras pessoas, para que elas também venham ter o entendimento bíblico, a verdade bíblica e sair de todo o engano, de versículos tirados dos seus contextos para enganar, para iludir com falsas promessas que a Bíblia nunca prometeu, tá bom? Então, curte, te inscreve, muito importante, e compartilha, tá bom? O canal Fundamento precisa muito da ajuda de vocês para isso, tá? Porque o YouTube, os assuntos do nosso canal, assuntos cristãos, evangélicos, não são assuntos muito bem recebidos pela plataforma, enfim. Então eles dificilmente divulgam. Então a gente conta com a ajuda de vocês, tá certo? Então vamos lá. Qual será o textinho famoso, muito conhecido e muito mal interpretado e deturpado por aí pelos falsos profetas e o falso evangelho? Quem aí já ouviu aquele textinho que diz assim: "Tende semeado muito e recolhido pouco, e o que tem salário o recebe para colocá-lo num saquetel furado"? Quem aí já ouviu? Quem já repetiu por aí estes textinhos? Quem já ensinou por aí estes textinhos? Falando de que, pegando o texto, falando
sempre no sentido de prosperidade, porque tu tem que te preocupar em ajudar, porque a casa de Deus está em ruínas, então tu tem que trazer o teu dízimo dobrado, a tua oferta, tu tem que parar de te preocupar com a tua casa, com o teu bem-estar e se preocupar com a casa de Deus e trazer o seu dízimo dobrado, a sua oferta, o seu sacrifício. Pega aqui esse saquitel, consagra esse saquitel, coloca debaixo do teu colchão, do teu travesseiro, lá no lugar mais alto, leva pro teu trabalho, unge, consagra, ora, abençoa, bota tudo que tu tem ali dentro, traz, coloca no altar uma idolatria em cima de um pedaço de trapo, com o nome de saquitel, ungido de ouro, dourado, brilhoso, de prata, e traz e carrega, e as pessoas carregam aquele trapo sem valor algum, sem santidade nenhuma, sem consagração nenhuma, ao contrário, pura idolatria, tudo em nome de uma suposta promessa que Deus vai te honrar, porque se tu honrar a casa de Deus, Deus vai te honrar, e tu tem que te preocupar com a casa de Deus, então dá o que tu tem, e a pessoa idolatra aquilo ali, e tudo em nome de um versículo totalmente deturpado e tirado do seu contexto. Quem aí já ouviu, já aprendeu, já ensinou e que continua ainda ensinando e aprendendo por aí? Pois é, meus amores, vocês querem aprender o que realmente esse texto quer dizer dentro do contexto histórico, dentro do único contexto histórico do plano do nosso Deus, que é o plano de redenção? Quer entender? Quer aprender? Então, vamos lá. Eu, sem medo de errar, gente, eu garanto para vocês que é um dos estudos mais lindos aqui do canal. Que coisa linda! Meditando nesse texto aqui, eu tenho estudado os profetas da Bíblia, desde o maior até o menor, e quando eu cheguei no profeta de Ageu e eu li essa história linda, eu falei, puxa, eu tenho que compartilhar com eles essa gloriosidade, tanto para eles entenderem a preciosidade desse livro do profeta Ageu, a história, o ensinamento, e também para tirar eles da cegueira espiritual, desses falsos profetas e falso evangelho ensina com relação ao saquitel furado, né? O saquitel dourado que vai prosperar. Nada disso. Vamos ver o que a Bíblia realmente quer dizer? Então eu vou ler o texto para vocês. Ageu, capítulo 1. A gente vai ler agora do versículo 1 até o 7 e depois, se der tempo, a gente lê até o finalzinho do 11, tá? Mas diz assim: Ageu exorta o povo a reedificar o templo. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser reedificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas luxuosas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, assim diz o Senhor. Então a gente vai ler aqui até o 8, depois a gente continua, tá? Então, quem aí não tá acostumado a ouvir esse texto? A minha casa tá... vocês estão em casa luxuosa e a minha casa tá destruída e vocês têm semeado muito e não têm colhido nada e não tem comida, mas não se farta, tem bebida, mas não se farta.
e o que recebe salário coloca no saquetel furado, e aí se usa, se faz aquela coisa linda, espiritual, e santificando aquele trapo de imundícia, que é aquele paninho chamado saquetel, e faz a pessoa idolatrar aquilo ali e dizer que Deus vai honrar ela. Ai, meus amores. Ai, eu espero que no final desse estudo vocês vão entender a gloriosidade disso aqui. Então vamos lá. Então vocês sabem que eu não consigo ensinar sem contar o contexto histórico para que vocês venham entender tudo desde o princípio e assim entender o plano de redenção de Deus e no que se encaixa o profeta Ageu e essa exortação aqui com relação à casa de Deus e o saquetel furado. Então vamos lá. Então sempre vamos voltar para o início da história, do plano de redenção de Deus para Israel. Israel sempre fez o que era mal diante do Senhor. Desde quando Deus tirou Israel do Egito com Moisés com mão forte, com o propósito de levar eles para Canaã, para que lá eles viessem glorificar Deus como único Deus, como testemunha para as outras nações pagãs que eram politeístas, que criam em vários deuses. Então Israel era o propósito de Deus para que eles viessem glorificar Deus, dizendo: nós temos um único Deus, um Deus poderoso, um único que existe. E Israel fez o que era mal e começou a idolatrar outros deuses, e a idolatria entrou para dentro de Israel, e Israel começou a pecar e começou a trazer maldição sobre maldição, cada vez mais pecado, cada vez mais maldição, e a consequência disso, tirando a grande tribulação que a gente vem estudando, ainda foi que o povo de Israel foi levado cativo, exilado para outras nações. As 10 tribos do norte foram levadas cativas para a Síria, e as 2 tribos do sul, das quais a gente vai falar, Judá e Benjamim, foram levadas cativas para a Babilônia. Lembra de Daniel e Nabucodonosor? Então, nós estamos falando deste grupinho aqui. Então, o profeta Jeremias tinha dito que o povo seria castigado por Deus por causa da sua rebeldia, né? Por sua idolatria, por desobedecer a Deus. E que eles ficariam 70 anos na Babilônia. Passados 70 anos, o rei da Babilônia, que já não era mais Nabucodonosor, já era o rei da Pérsia, daria autorização para que o povo de Israel, passados 70 anos, né, que Daniel também fala, Jeremias falou e Daniel também, então a profecia de Jeremias era que passados os 70 anos, o rei da Pérsia daria autorização, livraria, deixaria o povo de Israel livre. Deus disse. Isaías profetizou 300 anos, isso. E depois Jeremias falou a mesma coisa. 70 anos depois do cativeiro da Babilônia, vocês vão voltar para Jerusalém para reedificar a cidade, os muros e o templo. Então, o que acontece, meus amores? Passados 70 anos, o rei da Pérsia dá autorização para os judeus voltarem. Então voltou em mais ou menos aí entre 45 e 50 mil judeus. Muitos quiseram ficar na sua vida cômoda lá na Babilônia, com as riquezas da Babilônia, mas muitos, o remanescente decidiu voltar, né? Liderados por Zarobabel, que era o governador de Judá na época, e pelo sumo sacerdote Josué. Não Josué lá do início, outro, tá? Mas então eles foram, quem é esse nomezinho? Zarobabel é muito conhecido, né? O que reconstruiu o segundo templo, que depois era o mesmo templo da época do Senhor Jesus, que foi remodelado por Herodes, né? Muita gente aí já conhece, mas para quem não conhece, fica aí o conhecimento, tá? Então, o primeiro templo foi construído por Salomão, foi destruído por Nabucodonosor, e levou o povo cativo para lá por 70 anos. Quando passam 70 anos, a profecia de Jeremias era que o rei da Pérsia deixaria eles voltarem para reconstruir o templo. 70 anos se passaram, o povo volta liderado por um governador chamado Zarobabel e um sumo sacerdote chamado Josué. Então esse povo volta animado com um único propósito, ordenado por Deus, profetizado por Isaías e por Jeremias, que esse povo voltaria para Jerusalém com um único propósito: reedificar o templo.
que foi destruído, que estava em ruínas, porque quando Nabucodonosor invadiu, ele destruiu o templo e saqueou todos os utensílios de ouro e levou. Ai, gente, todos os utensílios de ouro e de prata do templo de Deus foi levado por Nabucodonosor e colocado no templo pagão para adorar a Baal, para adorar os deuses da Babilônia. Meu Deus, olha que desonra, olha o que esse povo de Israel, por causa da desobediência dele, fez com que acontecesse com as coisas sagradas do templo naquela época. E eu já vou explicar para vocês um pouquinho sobre esse templo. E ai, meus amores, eu só de pensar tudo que eu tenho para ensinar, que Deus me dê sabedoria. Prestem atenção, porque esse estudo vai transformar o entendimento de vocês. Então vamos lá. Gente, eu esqueci de pegar minha água. Já tô com sede, mas vamos lá. Então vamos lá. Então, passados 70 anos, volta Zorobabel e o povo de Israel animado com o propósito. Eles tinham um propósito, reedificar o templo. Não era reedificar a cidade, não era reedificar os muros. Os muros, Neemias, lembra da história de Neemias? Neemias recebeu a ordem depois para voltar para reedificar os muros da cidade. Mas Zorobabel e o povo tinham uma ordem específica, reconstruir o templo para a adoração de Deus. O que acontece? O povo volta animado, muito animado, e começam com a liderança do sumo sacerdote Josué e o governador Zorobabel a reedificar os fundamentos do templo, as bases do templo. Quando eles começaram a construir as bases do templo, os inimigos, os vizinhos, as vizinhanças, principalmente os samaritanos, né? Começaram a criar confusão, começaram a criar atritos e conflitos e colocar empecilhos e tal, e o povo ficou desanimado. E o povo desistiu de continuar a reconstrução do templo que estava em ruínas. Botaram os alicerces e pararam, cruzaram os braços, porque começou as perseguições dos inimigos. Então, passaram-se, meus amores, aí mais de 15 anos. Veja. Ai, meu Deus, que o Espírito Santo comece a dar um entendimento para vocês. Essa gente, esse povo sai da Babilônia escrava para voltar livre para sua cidade com uma única ordem: reconstrua o meu templo para minha glória. Era a ordem. Reconstruir o templo para a glória de Deus, onde eles pudessem adorar a Deus, e a gente já vai falar disso com detalhe. O povo volta animado, vamos construir o templo, tal. Chega lá, começa a construção, aí vem os primeiros problemas, vem as primeiras perseguições, e pronto, o povo desanima, o povo, estão querendo, os mais velhos falando, mas a construção do templo de Salomão era uma gloriosidade, e agora esse templo não vai ter glória nenhuma. E aí a gente vê, quando a gente estudar livro por livro da Bíblia, a gente vai ver todo. Eu queria estudar tudo agora, mas não dá. Agora é texto em seu contexto, né? O sactel furado. Mas aqui em Ageu também tem aquele versículozinho famoso que fala assim: a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Quem lembra? Pois é, tá nesse livro lindo que eu aconselho vocês a ler, tá? Mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Então, o que acontece? Então, por causa das perseguições e por causa dos mais velhos, que já conheciam o templo de Salomão, o primeiro, construído por Salomão, e viram a gloriosidade, estavam desanimados. Acabamos de construir um templo como o de Salomão, profetas velhos, né? Pessoas negativas, pessoas sempre com medo, qualquer semelhança com as pessoas de hoje em dia, que tem sempre medo, preocupação, futuro, isso e aquilo, sempre se lamentando, sempre se queixando, sempre preocupado. Aqui, ó, os anciões aqui da época, sempre se lamentando, sempre chorando, uma lamentela.
Enfim, as primeiras perseguições já botou medo neles e eles pararam de construir o templo. Passaram-se 15 anos, mais de 15 anos, na verdade, 16 anos. E o templo ficou parado. A única ordem que eles tinham era de reconstruir o templo. E eles não reconstruíram. Aí Deus, vendo mais uma vez que Israel estava desobedecendo, mais uma vez eles estavam tendo a oportunidade de voltar para a terra deles, para viver para a glória deles e para eles poder viver para a glória de Deus, segundo a lei de Deus, eles tinham que ter o templo para sacrificar, e eu já vou falar disso. E eles não constroem o templo, vão lá e botam meia dúzia de tijolo lá, fazem o sacrifíciozinho deles, quando eles chegaram na terra, fizeram lá, mas agora era hora de reconstruir o templo verdadeiro. E aí eles se acomodaram, ficaram lá com os tijolinhos no chão, sacrificando os bichinhos lá, e deixaram o templo de Deus, para a glória de Deus, de lado. Aí veio o profeta Ageu e com essa história aqui. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Deus. E eles diziam assim, Deus conhecendo o coração dessas pessoas, né? Eles se acomodaram tanto, primeiro por medo, preocupação por causa das permissões dos inimigos e dos samaritanos, e depois por se acomodar naquela, vamos ali nos tijolinhos sacrificar, e deu, sem nenhum interesse realmente pelas coisas de Deus. Então, dentro deles, eles diziam assim, Deus falou assim, dentro deles eles falam assim diz esse povo, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser reedificada. Eles estavam tão acomodados, preocupados consigo mesmo, a gente já vai ler mais para baixo, que eles começaram a dar desculpas, o pecado deles enganando eles, né, gente? Que não era a hora ainda, que não era a hora ainda de reconstruir o templo, que ainda eles ainda tinham que ter mais condições, tinham que ter mais pedra preciosa, mais ouro, para poder construir um templo glorioso como foi o de Salomão, então que não era a hora ainda, e Deus vendo, Deus aqui, ó, desculpa esfarrapada, vocês acham que enganam quem? Aí é onde Deus disse, né, acaso é tempo de habitardes vós em casas luxuosas ou apaineladas, que quer dizer luxuosas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então Deus, através do profeta Ageu, reúne o povo e fala assim, vem cá, vocês acham que vocês estão enganando a quem? Dizendo que ainda não é hora de construir o templo, cheio de desculpa, cheio de medo, cheio de preocupação, cheio de dizer não, porque o templo de Salomão primeiro era glorioso, esse não vai ter glória nenhuma, porque a gente não vai ter condição de construir com a preciosidade que Salomão construiu, e aí foram deixando de lado e se acomodaram, mas espera aí, enquanto isso vocês estão construindo suas casas luxuosas, vocês estão construindo para si palácios e mansões enquanto a minha casa está em ruínas? Enquanto o meu templo está em ruínas, a minha casa está em ruínas? Então, vamos entender um pouquinho por que Deus dá tanta ênfase para esta casa, para este templo aqui, que era a reconstrução do segundo templo. Meus amores, o que a gente tem que entender, tá? Que quando nessa época do Antigo Testamento se fala de templo, a casa de Deus, o templo, que lá na época do deserto com Moisés era o tabernáculo no deserto, que um dia Davi, olha a diferença de Davi para esse povo aqui tinha todas as condições de construir, e tinham, porque se eles tinham de condições de construir casas luxuosas, não tinha para construir o templo. Né? Desculpa, esfarrapado. Mas eles tinham condições e não queriam construir, se acomodaram. Enquanto que Davi, quando estava no deserto, um dia lá no palácio dele, olhou e disse assim, meu Deus, eu aqui no palácio de ouro e pedra preciosa, e a arca do meu Deus, que representa a aliança e a glória e a presença do meu Deus lá no deserto, pegando pó, comendo poeira. Não, eu vou construir um templo para a glória do meu Deus, onde a arca que representa a glória e a presença do meu Deus vai estar ali no lugar santo, santo, santo.
protegido, né? De sol, poeira, chuva, enfim. Olha a diferença de Davi para esse povo aqui. Esse povo aqui que estava tendo uma segunda oportunidade. Lembra que viu aqui que Deus fala? Como é que ele diz aqui a palavrinha? Considerai o vosso passado. Vocês esquecem fácil, né? Vocês acabaram de chegar de um exílio de 70 anos, onde vocês foram humilhados, levados, presos, cativos, destruídos, perderam tudo por desobedecer, por não viver para minha glória. Aí vocês têm uma segunda chance de voltar e vocês seguem continuando no mesmo erro. Considerai o vosso passado para não cair de novo no mesmo erro. Mas o povo de Israel é rebelde, né, gente? Oh, meu Deus. Profeta em cima de profeta, profeta em cima de profeta, e nunca eles davam ouvido. Davam ouvido por um tempo, depois voltavam a fazer tudo errado, mudava uma geração, voltava a fazer tudo errado de novo. Meu Deus do céu. Por isso que o fim deles é a grande tribulação, né? E pela misericórdia ainda vai se salvar uma parte, né, de remanescente. Mas enfim, voltando aqui para a história. Então, o templo, a ênfase, a importância que Deus dava para o templo nessa época, meus amores, é aqui. Essa é a parte mais importante do estudo que eu quero que vocês entendam. O templo representava a glória de Deus. O templo representava o lugar aonde a arca, que representava a presença de Deus, estava. O templo era a glória de Deus, representava a presença de Deus no meio do povo. Não é que aquelas paredes de ouro e coisa eram importantes para Deus, mas o que ela significava, que era a glória de Deus, que era Deus no meio do povo. Quando Deus disse, vocês perderam, vamos começar desde Gênesis. Adão perdeu o paraíso porque não quis viver para minha glória, quis viver para a glória dele, quis ser como Deus, quis glória também. Vocês serão como Deus, quis a glória dele, perdeu o paraíso. Então vamos lá. Chega o povo do Egito, era para viver para a glória de Deus em Canaã? Não quiseram viver para sua glória e começar a adorar a criatura, deuses pagãos. Perderam, foram levados cativos pela Síria e pela Babilônia. Agora eles voltam com o único propósito de reconstruir o templo, que Deus estaria no meio deles para eles começar certo. Peraí, considera o passado de vocês fizeram tudo errado, vocês sofreram, agora vocês estão tendo a oportunidade de começar certo de novo, com a minha presença, com a minha glória no meio de vocês, como prioridade. Por isso que a ordem foi, não é para construir muros e a cidade, é para construir o templo, para que a minha glória esteja no meio de vocês. Por quê? Porque o templo representava a presença de Deus no meio do povo. E outro detalhe, o templo era onde eram oferecidos sacrifícios, que representavam o sacrifício futuro do nosso Cristo, os sacrifícios de perdão de pecados, que era o meio que Deus instituiu para poder continuar trabalhando e olhando para aquele povo. Deus instituiu o sacrifício dos animais desde o pecado de Adão e Eva. Lembra que eu já ensinei isso para vocês, da santidade de Deus? Que Deus, pela sua essência santa, odeia o pecado e o pecador, e ele não pode ter contato com o pecado, com o pecador. E ele não pode nem olhar para o ser humano por causa do pecado. Então Deus institui o sacrifício temporal até que viesse o perfeito sacrifício que foi de Cristo na cruz. Então ele constitui um altar do holocausto, do sacrifício no templo, para que ali, durante um período temporal, momentâneo, sacrifícios
por perdão de pecados, simplesmente para cobrir pecados, não para limpar, porque isso só quem fez foi Jesus, mas o sacrifício dos animais representava o cobrimento daquele pecado momentâneo, a crédito, né, que seria paga a fatura na cruz, anos depois, por Jesus. Mas esse foi o meio que Deus instituiu para poder continuar tendo acesso ao povo, para poder olhar assim, porque daí Deus aceitava o sacrifício temporal daquele animal inocente, puro, sem mancha, sem defeito, porque ele tinha que ser perfeito para que o sacrifício fosse aceito por Deus. Então, quando aquele sacrifício pelos pecados da nação de Israel e das pessoas por si só fosse oferecido, então Deus pudesse continuar trabalhando com a nação de Israel e seguindo os propósitos com o povo, abençoando o povo, dando a chuva, dando a comida, dando alimento, prosperando e tendo comunhão com aquele povo. Então, quando Deus vem aqui e fala através do profeta Ageu, meu Deus, vocês estão se preocupando com as casas de vocês luxuosas, estão deixando a minha casa na ruína, que é a minha presença no meio de vocês estão começando tudo errado de novo, mas não é possível, Como a gente fala em italiano, ma non è possibile, que estão começando tudo errado de novo, estão deixando a minha glória e a minha presença de lado, estão deixando o propósito do templo, do altar do sacrifício, que é para que vocês possam ter comunhão comigo através do sacrifício dos animais. Vocês estão deixando isso de lado para se preocupar consigo mesmo, com as suas casas luxuosas. Não, vocês não estão atentando para o passado de vocês. Atentai-vos para o passado de vocês. Qual é a palavrinha aqui de novo? Considerai o vosso passado. Vocês já fizeram tudo errado, começa a fazer certo. Aí ele vem e diz assim, tende semeado pouco e recolhido, tende semeado muito e recolhido pouco. E o que comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não para saciar-vos, vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar no sactel furado. E de novo ele fala, atentai-vos para o vosso passado. O que ele está dizendo aqui? Por mais que o falso evangelho, o falso profeta começa a dizer aqui, tá vendo? Vocês negligenciam ao altar de Deus, vocês se recusam a ofertar para o altar de Deus, porque a casa de Deus precisa da ajuda de vocês, por isso que vocês estão aí na miséria, passando fome, o sactel de vocês é furado, o dinheiro entra numa mão, sai noutra. Não tem nada a ver com isso aqui, gente. Não tem nada a ver com isso aqui, embora possa ter uma aplicação no sentido de Deus abençoar o trabalho das mãos, enfim, pode ter uma aplicação, mas não é esse o ensinamento. Aqui o ensinamento desse texto é a glória de Deus, é a presença de Deus no meio do povo, é a comunhão do povo com Deus. E quando Deus não está no meio do povo, e quando Deus, por causa do pecado do povo e sem um sacrifício temporal que possa permitir que Deus tenha contato com o povo, Deus não pode abençoar, é impossível. Não existe proximidade, não existe comunhão, não existe a presença de Deus, nem com o sacrifício dos animais que é temporal, não estava tendo. Então é impossível que Deus possa abençoar, porque não existe comunhão, porque Deus não pode abençoar pessoas que estão na desobediência, pessoas que não têm comunhão com Ele. Por isso Ele está dizendo aqui, por isso vocês comem, mas não se fartam, vocês bebem e não matam a sede, vocês têm o que vestir, mas estão sempre com frio, vocês até ganham, mas tudo vai por água abaixo, porque vocês não têm prazer em nada. Por quê? Porque a minha presença não está no meio de vocês. Esse é o ensinamento, não tem nada a ver se tem dinheiro, se está sobrando, se está faltando, se tem ou que não tem. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que enquanto a minha presença não for prioridade no meio de vocês, enquanto o meu templo, onde fica a minha presença, a minha glória, onde os sacrifícios para que a gente mantenha a comunhão não esteja no meio de vocês, edificado como deveria ter sido desde o primeiro dia que vocês pisaram nessa terra,
Eu não posso falar com vocês, eu não posso abençoar vocês e vocês nunca vão ter paz. Vocês nunca vão se sentir plenos, saciados. Vocês podem até ter a plantação, vocês podem até beber, se vestir, mas vocês nunca vão se sentir plenos. Nunca vão se sentir cheios. Podem ter casas luxuosas, muito dinheiro, carro, tudo de luxo, mas se a minha presença não estiver com vocês, nada disso vai ter valor. Vocês nunca vão ser felizes. Vocês vão estar sempre procurando por algo para saciar vocês, mas não vai ter como, porque falta é o principal. Falta a minha glória. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e aonde a glória de Deus não habita, não existe paz, não existe alegria, não existe nada. Este é o ensinamento do saquetel furado que o falso profeta e os falsos evangélicos querem ensinar, enfiar a goela abaixo de vocês, que tem a ver com dinheiro, e não, tem a ver com a glória e com a presença de Deus que não estava no meio do povo. E a aplicação para os nossos dias de hoje é que se a presença de Deus não estiver na nossa vida, se a pessoa não é nascida de Deus, ou até aquele filho de Deus que é nascido de Deus, mas que abandonou a sua comunhão com Deus por causa dos problemas, dos medos, das perseguições, dos ataques, ou porque está muito preocupado com a sua vida, o que eu haverei de comer, o que eu haverei de beber, onde eu vou trabalhar, se eu vou ter comida na minha mesa, se eu vou ter o que vestir, está muito preocupado com a sua vida e deixando o mais importante, que é a glória de Deus, a presença de Deus, a comunhão com Deus, o propósito da pregação do evangelho de lado. Essa pessoa nunca vai ser feliz, ela nunca vai ser completa. Ela sempre vai ser amargurada, triste, vai culpar um, vai culpar outro pelas suas frustrações, pelas suas dificuldades. Por quê? Porque a presença de Deus não está no meio dela. Vocês estão vendo o que significa esse estudo, meus amores? Que não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com prosperidade, não tem nada a ver com ter muito dinheiro e o dinheiro entrar e tu reter ele, porque se tu não é fiel no dízimo, se tu não é fiel no altar de uma seita diabólica, se não largar tudo que tu tem lá, dízimo dobrado, oferta e tal, então tudo tu vai ganhar com uma mão e o devorador vai tirar com a outra. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com idolatrar. Foi um exemplo aqui que o profeta Ageu estava usando. Que não importa, é como uma pessoa vazia, ela é um poço sem fundo, porque nada sacia ela, nada preenche ela quando a presença de Deus não está dentro dela, quando ela não tem comunhão com Deus. Aparentemente ela tem tudo, por isso que é um saquetel furado, não tem fundo, ela não tem nada, ela pode ser riquíssima, ela pode ser lindíssima, ela pode ter bens, propriedades, ter filhos, família, marido, empresas, negócios, nome, fama, tudo. Ela pode ter tudo, mas é como se fosse um saquetel furado, porque nada sacia, nada preenche. Ela tá sempre procurando alguma coisa. Não, se eu fizer isso eu vou ficar feliz, se eu fizer isso eu vou ter alegria, se eu fizer isso a minha vida vai mudar, se eu fizer isso tudo vai se transformar, se eu casar eu vou ser feliz, agora se eu tiver um filho eu vou ser feliz, e se eu comprar uma casa eu vou ser feliz, e se eu tiver um carro eu vou ser feliz, e se eu puder viajar o mundo todo eu vou ser feliz, e se eu tiver um avião eu vou ser feliz, e se eu tiver um... Nunca, é um saquetel furado. Um saquetel furado. Ela ganha salário, ela ganha tudo. Fama, tudo, ela tem tudo. Mas é como se fosse um saquetel furado. Entra e sai. Por quê? Porque ela não é feliz. Ela não tem o mais importante, que é a glória de Deus dentro dela. Vocês estão entendendo, meus amores? Isso é o que esse texto está querendo dizer. Não tem nada a ver com dinheiro.
tem nada a ver com prosperidade. Nada a ver. Tem a ver com a glória de Deus. Tanto que o capítulo 2 tá lá falando que a glória da segunda casa será maior que a primeira, porque os anciãos aqui, os mais velhos que voltaram do exílio da Babilônia, que viram a construção de Salomão, viram a gloriosidade, e eles diziam, mas isso aqui, esse templo não tem valor nenhum, o templo de Salomão. E Deus, através de Ageu, fala, a glória do segundo vai ser maior que a do primeiro. E por quê, meus amores? Que a glória do segundo ia ser maior que a do primeiro, porque era do nosso Cristo que ele estava falando. Ele não estava falando do templo de Zorobabel, as 4 paredes, que seria remodelado por Herodes. Ele estava falando do nosso Senhor, que aquele templo ali era momentâneo, para que a glória de Deus estivesse no meio deles e os sacrifícios pudessem ser oferecidos para que Deus pudesse continuar tendo comunhão com o povo, mas que Cristo viria como templo. O que ele disse quando ele estava lá no meio dos fariseus? Eu destruirei este templo e em 3 dias o reconstruirei. E os fariseus, como? Esse templo levou 40 anos para ser construído e tu tá dizendo que em 3 dias vai destruir, vai construir? Ah, blasfêmia, crucifica, prende. E ele estava falando, João fez questão de dizer que ele estava falando dele, do templo dele, que ele morreria e ressuscitaria. Então por isso aqui Zorobabel está profetizando que a glória do segundo templo seria maior. Que Jesus era o templo que viria. O sacrifício perfeito, porque no templo não representava a glória de Deus, a presença de Deus. O sacrifício perfeito para que Deus pudesse ter comunhão com o povo. O animalzinho naquela época não era ali o intermediador para que Deus pudesse continuar trabalhando e abençoando o povo. Pois é, agora a glória do segundo templo, que era a vinda do nosso Cristo, seria toda a glória, porque Cristo é a expressão da glória do nosso Deus. Ele é o próprio Deus. E Ele é o intermediador que faz com que a gente que nos reconcilie com o Pai, para que possamos voltar a ter vida e ter comunhão com Deus. Então tudo isso, meus amores, está aqui nesse livrinho de uma folhinha. 2 capítulos, nem uma folhinha, meia folha, uma folha só. Um pedacinho, 2 capítulos. Está contando a gloriosidade dessa glória de Deus, dessa presença de Deus, desse meio que Deus instituiu no Antigo Testamento para ter contato com o povo, para estar no meio do povo. Qual era o propósito do tabernáculo? Qual era o propósito do tabernáculo? Quem lembra? Lá no Êxodo, quando Deus falou, Moisés, eu quero que tu construa no deserto um tabernáculo igualzinho que tem no céu, porque eu, o Deus Todo-Poderoso, o eu sou, eu quero habitar no meio do meu povo. Eu quero estar no meio deles. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver dessa maneira o Deus Todo-Poderoso que criou céus, terra, tudo, que sustenta todas as coisas com a palavra, que não precisa de nada nem de ninguém, porque Ele é satisfeito com Ele mesmo, porque Ele é o que Ele é e Ele é tudo. Querer estar no meio de criaturas, e detalhe, pecadoras. Mas Ele queria. Ele criou a gente para isso. Então o propósito do templo sempre foi esse. Sempre foi. Sempre foi. A presença de Deus no meio do povo. Deus queria conviver com o povo. E aí, o povo recebe uma segunda chance de voltar para Jerusalém. Com um único propósito, chega lá e mãos à obra, começa a construir o meu templo, porque é a minha presença, é a minha glória.
Era o que era a ordem dele. Para minha presença, para minha glória estar no meio de vocês e para vocês ter o acesso para o sacrifício dos animais, de acordo com a lei de Moisés, que foi o meio que Deus instituiu para continuar tendo comunhão com o povo. E o que eles fizeram? No primeiro gritinho dos inimigos, ai, não podemos, não, os inimigos, não. Mas só que daí, depois a desculpa esfarrapada, né, foi não é hora, ainda não é, não, agora eu tenho que construir a minha casa, agora eu tenho que construir a minha casa luxuosa. Então, o falso evangelho usa isso, tu fica aí te preocupando com a tua casa, em ter bens, coisas, e a casa de Deus tem ruína, daí eles te forçam a levar tudo que tu tem. É o contrário. Os palacetes dos falsos profetas e das falsas religiões e seitas são palácios gloriosos. E às vezes a casa da pessoa é um barraquinho. Não tem nada. Às vezes tá lá com a luz cortada, não tem água, não tem luz, não tem o que comer. Porque dá tudo que tem, bota tudo dentro do saquetelzinho e vai lá e despeja no altar. E a pessoa fica sem nada, endividada, sem nada. Por quê? Porque enganada pelo falso profeta dentro de um texto desse aqui glorioso que não tem nada a ver com dinheiro. Então, mas aqui, e que a gente traz para os nossos dias de hoje, é que aqui Deus estava dizendo, vocês estão usando de desculpa, o pecado está enganando vocês acham que vocês me enganam. O pecado engana vocês, mas vocês acham que vocês com a cara de pau vocês vão me enganar? Dizer que não é tempo ainda de construir o templo? Peraí, como assim não é tempo? Desde o dia que vocês saíram, vocês já voltaram com esse propósito? Como que não é tempo? Não é que não é tempo, é que vocês não querem. Vocês estão mais preocupados com as suas vidas, com o seu umbigo, com a sua vidinha. Se aproveitaram da perseguição inicial dos inimigos e se acomodaram no seu cantinho e aí quiseram começar a viver uma vida de bênção, de próspero, de luxo, de coisa. Mas o que adiantou? Vocês estão sempre vazios, vocês entram como se vocês nunca tivessem nada, entra numa mão e sai na outra, entra numa mão e sai na outra, porque o saquetel furado, mas não é porque vocês não têm, é porque vocês não têm condições, é porque vocês não têm o principal, que é a minha glória, a minha presença, a comunhão comigo. Por isso, vocês estão sempre vazios, um saco sem fundo, sempre vazio. E hoje, se a gente for trazer para os dias de hoje, a gente não vai levar para o lado econômico. Pode ter uma aplicaçãozinha, que às vezes tem pessoas realmente avarentas, que não ajudam a igreja que frequenta, igreja bíblica, não seitas, igreja bíblica, que tem lá o pastorzinho que está lá trabalhando todo dia para meditar, para ensinar a Bíblia, pessoas, a igreja física, aquela família na tua igreja que tá lá, às vezes a pessoa perdeu o emprego, não tem trabalho, tá passando fome, tá com a luz cortada, não tem dinheirinho pro gás, tudo isso é cuidar do templo, tudo isso é cuidar do templo de Cristo. Cristo não é o templo, ele não disse esse templo. Hoje nós somos o corpo de Cristo, então nós fazemos parte da igreja, do templo de Cristo, né, do corpo dele. Mas a gente pode fazer essa aplicação nesse sentido, levando para esse lado mais econômico, mas não para levar tudo que tu tem e tu ficar sem nada, passando fome, tu que também é templo, tu que também faz parte do corpo, ficar endividado, sem o que comer, para dar para os falsos mestres, para os lobos, para levantar palacetes, para eles desfrutar de luxo e mostrar na televisão, como Deus é com a gente, porque nós temos muitas catedrais e muitos palácios, muitos templos famosos. Para, gente, claro que não é isso. Isso é o que o evangelho falso ensina. Mas a gente pode fazer essa aplicação de cuidar do templo e igreja, cuidar ali dos irmãos que precisam de uma ajuda, do pastor, da família do pastor, da igreja que tu frequenta, tem que pagar a luz, tem que pagar aluguel, tem que pagar a água, tem ajuda do pastor, tem aquele irmão, como eu já falei, que tá precisando de ajuda, não tem uma comidinha, não tem uma conta, tá lá no escuro que não tem, às vezes ele nem fala e tu nem sequer pergunta. Isso sim a gente pode aplicar no que se diz econômico, tá? Mas o principal ensinamento aqui, a prioridade aqui, é a comunhão com Deus. É a glória de Deus que está apagada na tua vida. Talvez
Tu tá aí dentro da igreja, talvez tu é um filho de Deus, e tu tá aí sufocado por causa dos problemas e por causa das tuas ansiedades, dos teus medos, das tuas preocupações com o teu futuro, se tu vai ter comida na mesa, se tu vai ter o que vestir, tu quer um carro, tu quer uma casa, tu quer isso, tu quer aquilo, tu quer ter uma vida abundante, tu quer dar um suposto testemunho para mostrar que Deus é contigo, e tá sempre ansioso, preocupado, correndo atrás do vento, e a tua comunhão com Deus tá o quê? Ficando em ruínas. Como o templo. Tu é o templo. Tu é o templo de Deus hoje. Tu faz parte do corpo de Cristo. Tu que é nascido de Deus. Lá era o povo de Deus. Aqui hoje é a igreja de Deus. Tu é a igreja de Cristo. E a tua comunhão com Cristo, com Deus, está em ruínas. Porque tu tá preocupado contigo. Teu tempo não é o suficiente para ti. Quanto mais dedicar um pouquinho do teu tempo para Deus, seja na meditação das escrituras, participar de uma reunião, de um culto numa igreja bíblica, ajudar na oração, ajudar nas obras sociais, não das seitas, da igreja bíblica que tu frequenta. Né? Ou se tu não frequenta nenhuma igreja bíblica, porque na tua cidade não tem, mas procurar ver onde tem o irmão que tem a mesma fé que tu para ajudar, tudo bem, mas principalmente a tua comunhão com Deus. De repente tu fica horas no celular, vendo história, fofoca da vida dos outros, vendo filme, Netflix, e eu não tô falando que é errado, tá? Assistir um filme, coisa, não, porque eu também assisto, mas tudo com a sua prioridade, tudo com equilíbrio. Tá? Então não é radicalismo, não é legalismo, não pode isso, não pode aquilo, isso é do diabo, nada disso. Claro, a gente tem que ter consciência daquilo que a gente pode ver ou aquilo que não, né, gente? Então, mas isso aqui não é assunto aqui. O que eu quero dizer é a tua prioridade, o teu tempo. A tua comunhão com Deus está em ruínas. O teu templo está em ruínas com Deus porque tu não tem tempo para Ele. Porque a glória dele está apagada dentro de ti. O Espírito dele, a presença dele, que representa o templo, né? Aqui na época de Ageu, que representava a presença de Deus, a presença dele, que hoje é o Espírito Santo dentro de ti, está apagado. Por quê? Porque tu não tem tempo para Ele. Como eu dizia, fica horas na frente da internet, vendo rede social, vendo série, vendo filme, vendo a vida dos outros, preocupando com a tua vida e a comunhão com Deus de lado. O entendimento da cruz de Cristo de lado. Não existe crescimento espiritual, não existe amadurecimento, não existe santificação progressiva. Tu te acomodou, como o povo lá. 15 anos, mais de 15 anos a obra parada, porque eles se acomodaram. De repente tu é um filho de Deus acomodado na tua vidinha. Não, eu tô aqui, tô ouvindo a palavra, tô me alimentando, eu já fiz tanto nas seitas, agora eu quero ficar em paz, porque fazer muito é hipocrisia, porque a gente não precisa fazer, porque Cristo já fez. Cuidado, não é hora. O que o povo aqui dizia? Não é hora de reedificar a casa de Deus ainda. Será, meu irmão, que não é hora de tu reedificar as ruínas da tua vida espiritual com Deus? Tu tá aí se escondendo atrás de um legalismo da lei, se escondendo atrás de um legalismo da graça. Agora eu não preciso fazer mais nada, então o teu crescimento espiritual estancou, o teu amadurecimento espiritual estancou, tu já acha que tu já aprendeu o suficiente, tu já acha que tu não precisa mais, que tu já conhece o evangelho, que tu já sabe tudo, que tu não precisa mais ouvir falar de pecado, pecado é só para incrédulo, tu já é santão, não precisa mais ser convencido de pecado. E a tua casa está em ruínas. Templo de Deus, que é a presença de Deus dentro de ti, está em ruínas, apagado, entristecido, oprimidinho aí dentro de ti, contristado. A glória de Deus já escapou. Quem olha para ti e olha para o incrédulo não vê diferença nenhuma. Exatamente como o povo de Israel, que era para viver para a glória de Deus, e eles fizeram pior que os incrédulos. Talvez tu é um filho de Deus e as pessoas olham para ti e falam: nossa, mas quem é que é o crente, quem é que é o incrédulo ali? Porque o incrédulo ali parece que tem uma vida melhorzinha do que aquele crente lá. Olha só, olha o compromisso. O que Deus falou aqui 2 vezes? Considerai o vosso passado.
Vocês pecaram, vocês erraram, vocês quebraram a cara e vocês voltaram e estão começando com o mesmo erro de novo. Agora Deus fala a mesma coisa. Considere o vosso passado. Olha de onde Deus te tirou. Quando é que tu vai reedificar o templo de Deus, que é a tua vida, a tua comunhão com Ele? Vocês estão vendo, meus amores, o que é estudar um texto dentro de um contexto? Além de a gente estar aqui ensinando que esse texto é totalmente tirado fora de contexto, do Saque Teofrado, que agora vocês já sabem que não tem nada a ver com prosperidade, que é totalmente espiritual, ainda nós temos esse ensinamento glorioso de comunhão, de santidade, da glória de Deus, que nós somos o templo do Espírito e que a nossa casa tem que estar sempre sendo reedificada, sustentada com a nossa comunhão com Deus. Que a nosso entendimento e o nosso crescimento com relação a Cristo e a cruz de Cristo sempre tem que estar em constante crescimento e entendimento da cruz de Cristo. O que aconteceu no Calvário? O que Cristo fez? Quem é Cristo? A glória de Cristo, a obra da cruz de Cristo, a loucura da pregação do Evangelho, da cruz para salvar, tem que estar sempre em crescimento constante, porque é isso que vai te fazer ter comunhão com Deus. O sacrifício de Cristo é o que te faz ter comunhão com Deus, que faz te reconciliar com Deus, te faz te apegar mais a Deus, faz confiar mais em Deus, faz tu ter mais esperança em Deus, nas coisas da eternidade. Exatamente como o povo do deserto, lá na época de Ageu, eles precisavam construir o templo para continuar sacrificando, para ter comunhão com Deus. Agora nós temos que continuar crescendo espiritualmente, ter essa comunhão com Cristo, porque é o nosso Cristo que nos conduz todos os dias ao Pai, e o nosso Pai vai fazendo através dessa comunhão que nós venhamos nos parecer cada dia mais a esse Cristo. Olha só, é uma coisa vai puxando a outra. Ai, gente... A gente vai terminar por aqui, porque eu acho que eu já falei o que era necessário. Então agora, dentro da nossa playlist, texto em seus contextos, vocês já sabem que essa balela de que o Saque Teofrado significa que tu tem que ser fiel, que tu tem que dar o teu dízimo em dobro, que tu tem que dar muito dinheiro para a seita que tu vai, não tem nada a ver. Que o plantado muito e o colhido pouco não tem nada a ver com economia, com dinheiro, com dar para Deus e ter mais. Não, tem a ver com a priorização da glória de Deus e da presença de Deus, porque sem a presença de Deus, sem a glória de Deus na nossa vida, sem a nossa casa espiritual reedificada, nada do que a gente tenha vai ter valor, nada. A gente sempre vai estar vazio, sempre como um Saque Teofrado, sempre precisando de algo para preencher. E esse algo nunca vai chegar, porque esse algo é a falta da presença de Deus e da glória de Deus na nossa vida. Então, meus amores, só me resta orar. Orar para que Deus use a minha incapacidade de ensinar e de transmitir essa palavra para vocês, mas que Ele venha fazer com que essa palavra não volte sem dar fruto. Porque eu creio nessa promessa. A minha palavra não vai voltar sem fruto. Então, ainda que na minha incapacidade eu não tenha a condição de fazer vocês entenderem, mas que o Espírito Santo convença vocês dentro dessa debilidade incapaz, que Ele convença vocês dessa verdade gloriosa, da presença do nosso Deus nas nossas vidas, crescendo dia após dia. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.